Então, gente, agora a gente vai ver a sétima parte da nossa aula, que fala de espontaneidade e energia livre de Gibbs. Então, a gente viu até agora a lei zero, que trata do equilíbrio térmico, e a primeira lei que fala da conservação de energia, ou seja, um tipo de energia ele pode ser convertido em outro, mas não pode ser nem destruído nem criada energia do nada. Mas a primeira lei ela tem uma restrição. Ela prevê que uma energia pode ser transformada em outra, mas ela não prevê qual sentido de processo vai ser espontâneo. Então, por exemplo, você pode pegar um ovo, o ovo levantado ele tem uma energia potencial gravitacional específica e você solta esse ovo. Então, a energia potencial gravitacional ela vai se converter em energia cinética e o ovo vai cair. Chegando lá no chão, o que acontece com o ovo? O ovo quebra, se ele não tiver cozido, e a gema e a clara vão se espalhar. Mas você já percebeu se o processo contrário vai ocorrer? A clara ela não consegue voltar sozinha para a casca do ovo, o ovo não consegue regenerar a casca e subir sozinho. Então, há um sentido específico dos processos. Alguns processos eles são simplesmente irreversíveis. As mudanças de estado físico da água. Se a gente olhar aqui para o segundo exemplo, você tem gelo. Para o gelo ser feito, você pega a água da torneira, coloca na forma e coloca no freezer. Então, espontaneamente, a água congela no freezer. Mas se tirar do freezer, o que acontece? A água volta para o estado líquido. Mas, professor, o senhor falou que o gelo ele é o estado que tem a maior ordem. A segunda lei da termodinâmica ela cita que a espontaneidade dos processos vai depender da variação de entropia do sistema e da vizinhança. Quando você tem, no caso, a solidificação, quando você tem a água indo do estado líquido para o estado sólido, o que vai acontecer? A variação de entropia aqui, sem precisar fazer contas, como o gelo, a água vai estar mais ordenada, você vai estar perdendo desordem. Você está indo do estado mais desorganizado para o mais organizado, então a desordem vai diminuir. Portanto, a variação de entropia é zero. Mas se a variação de entropia do gelo é negativo, como é que esse processo é espontâneo? Porque isso aqui é a variação de entropia do sistema. Quando você congela a água, você tem que levar em conta que lá no freezer, que é a vizinhança da forma, a variação de entropia ela vai ser positiva e ela supera numericamente a variação de entropia do processo de fusão. É por isso que dentro do freezer isso vai ocorrer. Aí o que acontece? A gente tem uma quarta variável termodinâmica chamada de energia livre de Gibbs, que é o que vai determinar a espontaneidade do sentido dos processos. Então, matematicamente, a definição da energia livre de Gibbs é como sendo a entalpia menos a temperatura na escala Kelvin vezes a entropia. Então, quando você tem um processo saindo de um estado 1 para um estado 2, aqui você vai ter um valor de G1 e aqui você tem um valor de G2, que é energia livre. Então, aqui você vai ter uma variação de energia livre, que vai ser igual a H2 menos T S2 menos H1 menos T S1. Se a gente considerar a temperatura constante durante o processo, o que vai acontecer? Isso aqui pode ser transformado como sendo a variação de entalpia menos T vezes a variação de entropia, certo? Desde que você tenha a temperatura constante. Então, essa energia livre de Gibbs, ela vai determinar se um processo é espontâneo desde que esteja sendo avaliado a pressão constante. Então, ela só pode ser utilizada nessa condição. Aí, o que a energia livre de Gibbs diz? O sinal da energia livre de Gibbs é o que vai me dizer se o processo é espontâneo ou não. Então, se essa variação de energia for negativa, a gente tem o que a gente chama de processo espontâneo. Se a variação da energia livre de Gibbs for positiva, a gente tem um processo não espontâneo. E se a variação de energia livre ela for igual a zero, a gente tem o que a gente chama de estado de equilíbrio. Então, se o objetivo para que um processo ocorra é que isso aqui seja negativo, é interessante que o ΔH também seja negativo. Porque se o ΔH é negativo, ele vai ajudar com que o ΔG seja negativo. Então, processos isotérmicos acabam sendo mais espontâneos.
Além disso, é só a gente pensar quimicamente. O que acontece? Se uma reação ela libera calor, é porque ela já tem energia para que ela aconteça naturalmente. Então, por isso que o processo exotérmico é mais espontâneo. Então, primeiro critério para a gente avaliar esse ΔG, sentido de espontaneidade. Processos exotérmicos têm mais vantagem do que endotérmicos. Segunda coisa, como a gente tem um sinal de menos aqui, a temperatura na escala Kelvin sempre é positiva, para que esse termo aqui continue negativo, é interessante que a variação da entropia também seja positiva, porque menos com mais dá menos, com mais continua menos. Certo? Então, o aumento da desordem, ele torna o processo também espontâneo. Então, se a gente tiver processos onde a entropia aumenta, esses processos eles vão tender a ser espontâneos, pelo menos em alguma faixa. Então, se a gente for analisar, tem duas possibilidades para a entalpia, pode ser exotérmica ou endotérmica, e duas possibilidades para a entropia, pode ser positiva ou negativa. Vamos ver as combinações aqui. Primeiro tipo de processo é aquele processo onde você tem um processo exotérmico com aumento de entropia, certo? Então, esse tipo de processo ele é espontâneo em qualquer temperatura. Exemplo, reações de combustão. Você tem uma grande quantidade de gases formando, o que vai te dar de cara que a variação de entropia é positiva, e uma reação de combustão ela libera calor, portanto é exotérmica. Segunda condição, vamos olhar aqui. Na segunda condição, você tem um processo exotérmico, então pela entalpia é espontâneo, no entanto você tem uma diminuição da entropia. Havendo diminuição da entropia, o que acontece? Você vai ver, vai depender da temperatura. Então, em temperaturas mais baixas, o segundo termo ele vai diminuir de valor e prevalece o sinal da entalpia. Portanto, processos que são exotérmicos com variação de entropia negativo, eles são espontâneos em baixas temperaturas. Já se você tiver o oposto, que é um processo endotérmico, e um processo que aumente a entropia, ele precisa que, para ser espontâneo, ele precisa que o segundo termo seja maior. Então, para o segundo termo ser maior, é necessário que você tenha altos valores de temperatura. Já quando você tem a quarta possibilidade, um processo endotérmico com diminuição de entropia, esse processo ele não vai ser espontâneo em condição alguma, ou seja, você pode misturar os reagentes que a reação não vai ocorrer, beleza? Vamos agora entrar na parte quantitativa da variação da energia livre de Gibbs. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma transição de fase, quando você tem um estado sólido passando para o estado líquido, naquele momento você tem um equilíbrio de fases durante o ponto de fusão ou o ponto de ebulição. Então, nesses casos, o valor de ΔG é zero, quando a gente tem a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Então, se o ΔG é zero, significa que ΔH menos TΔS é igual a zero. Isso aqui é a definição do ΔG, né? E, portanto, o ΔH é igual a TΔS. Então, a temperatura da transição de fase, seja ponto de ebulição ou ponto de fusão, ele pode ser definido como ΔH dividido por ΔS. Certo? Vamos pegar um exemplo. Dados os valores de entalpia de formação e de entropia do metanol em seus estados líquido e gasoso, estime o ponto de ebulição. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é fazer o esboço aqui. A gente tem o metanol no estado líquido, passando por metanol no estado gasoso, certo? Vamos calcular essa variação de entalpia. Então, vai ser sempre a entalpia do produto menos a do reagente. Vai ficar menos 201,3 com menos mais 238,4. Então, isso aqui vai dar 37,1 kJ por mol. Certo? Agora, vamos calcular a entropia. A variação de entropia, o estado gasoso ele tem mais desordem do que o líquido, portanto, essa variação já é esperado que seja positiva. Então, vamos lá. ΔS de reação, ele vai ser entropia
do gás menos entropia do líquido. Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 112,7 Joule, certo? Por Kelvin mol. Como a gente está trabalhando com 1 mol da substância, a gente pode colocar o por mol aqui, não tem tanto problema. Beleza? Aí o que é que a gente vai ver agora? Vamos calcular quanto é essa temperatura. Lembre-se que é importante você olhar as unidades. Ó. No caso da entalpia, ela dá em kJ. E no caso da entropia, vai dar em joule. Então é interessante você deixar essas unidades iguais antes de substituir, para evitar problemas. Então vamos lá. Vou converter essa daqui para 37,1 vezes 10 a terceira, que é o quilo, né? Joule por mol. Então, vamos agora fazer a terceira etapa, que é achar essa temperatura de equilíbrio. A temperatura de ebulição vai ser o ΔH dividido pelo ΔS. Então, o ΔH dá quanto, gente? Vai dar 37,1 vezes 10 a terceira, joule por mol, dividido por 112,7 joule por mol. Isso aqui vai dar 329,2 Kelvin, aproximadamente. Então agora a gente vai calcular a variação de energia livre em uma reação, a partir das suas energias livres de formação. Lembre-se que a definição de energia livre vai ser como sendo a entalpia menos o produto da temperatura vezes a entropia. Se a gente lembrar mais atrás das aulas passadas, a entalpia ela não pode ser determinada de forma absoluta. Isso implica que a energia livre também não pode ser dada de forma absoluta. Então, é necessário a gente padronizar os valores da energia livre de formação. Então, como é que é feito isso? De modo semelhante à entalpia. Você vai pegar as substâncias em sua forma simples e na forma alotrópica mais estável e vai atribuir valor de energia livre de formação igual a zero. Então, as outras vão ser todas calculadas em funções dessas substâncias. Então, o cálculo da energia livre de reação ele vai ser feito do mesmo jeito que é feito o da entalpia. Vai ser o ΔG dos produtos vezes os respectivos coeficientes estequiométricos menos o ΔG dos reagentes. Então, um ΔG de reação, nesse caso aqui, vai ser o quê? Vamos olhar primeiro se a equação está balanceada. Se você olhar para essa equação, a gente pode ver que não está balanceada, porque você tem 4 átomos de hidrogênio do lado dos reagentes e apenas 2 do lado dos produtos. Então a gente tem que balancear isso daqui. Então vai ficar, vamos colocar 2 aqui na frente da água. Colocando esse 2, aí vai ficar 4 átomos de hidrogênio de cada lado. Então, vou colocar um aqui na frente do metano. Então você tem um átomo de carbono do lado dos reagentes e aqui eu vou colocar um átomo de carbono do lado dos produtos. Falta agora só o oxigênio. Se você somar, aqui tem 2 átomos de oxigênio, com mais 2 das 2 moléculas de água, você vai ter 4. Para ter 4, a gente precisa ter 2 moléculas de dioxigênio. Então, balanceada a equação, vamos fazer agora o ΔG. O ΔG vai ser o quê? ΔG de formação dos produtos vezes os coeficientes estequiométricos. Então, vai ser ΔG de formação do CO2 no estado gasoso, mais 2 vezes o ΔG de formação da água no estado gasoso, menos o ΔG de formação do metano no estado gasoso, menos 2 vezes o ΔG de formação do oxigênio no estado gasoso. Mas, professor, se eu olhar para essa tabela, não tem os dados do oxigênio. Por quê? Porque ele é substância simples e forma alotrópica mais estável. Então, por convenção, o valor disso aqui é zero. Calculando isso daqui, vai ficar energia livre de cada um. Vamos botar aqui. 2 vezes menos... Pronto.
Vou colocar agora os valores. Energia livre do CO2 vai ser menos 394,4. No caso, energia livre de formação da água vai ser menos 228,6. E a energia livre de formação do metano vai ser menos 50,8. Então, energia de formação do oxigênio, a gente já viu que é zero. Vai ficar menos 394,4 menos 2 vezes isso daqui vai dar 457,2. Menos com menos fica mais 50,8 menos zero. Certo? Então, como isso aqui é uma reação de combustão, você tem um combustível queimando, a gente já sabe que isso aqui é um processo espontâneo. Então, ΔG de cara já tem que dar negativo. Se não der, tem alguma coisa errada. Então, quanto é que dá isso daqui? Vai dar menos 800,8 kJ. Processo espontâneo, como a gente já viu. Bem, agora a gente vai para o nosso exemplo, que a gente vai calcular a variação de energia livre de uma reação a partir dos valores de ΔH de reação e de entropia, variação de entropia de reação. Então vamos lá. Então, como é que é feito isso? O ΔG de reação ele vai ser o ΔH de reação menos o T∆S, certo? É só colocar os valores de reação aqui. Então, calcule a variação de energia livre de Gibbs padrão para a formação do metano, certo? Então, você tem o carbono do grafite reagindo com hidrogênio, formando o metano. Então, vocês têm os valores de ΔH aí, certo? E os valores de entropia. Então, primeiro caso, a gente vai calcular o valor de ΔH de reação. Então, o ΔH de reação, lembre-se, ele vai ser a soma do ΔH dos produtos menos a dos reagentes. Então, vai ser o ΔH de formação do metano gasoso menos o ΔH de formação do carbono grafite menos o ΔH de formação do H2 gasoso. Como o carbono grafite e o hidrogênio gasoso, eles são estado padrão e são substâncias simples e formas alotrópicas mais estáveis, então esses valores aqui são zero. Então, o próprio ΔH de reação ele vai ser o próprio ΔH de formação do CH4, até porque essa é a reação de formação dele. Veja aqui, ele está sendo produzido a partir das substâncias simples mais estáveis. Então, o valor disso aqui vai dar menos 74,9 kJ. Ou menos 74,9 vezes 10 a terceira Joule. Segundo aqui, a gente vai calcular a variação de entropia da reação. Então, isso aqui vai ser a entropia do metano no estado gasoso menos a entropia do carbono grafite menos, certo? 2 vezes a entropia do H2 gasoso, certo? Lembre-se sempre que tem que multiplicar pelo coeficiente estequiométrico. Olha aqui o coeficiente do H2. Aqui a gente esqueci de colocar, mas como é zero não vai fazer tanta diferença. Então aqui já vai fazer. Então, entropia do metano vai ficar 186,3 menos entropia do grafite 5,6. Veja que estado sólido tem uma entropia muito baixa em relação ao gasoso, menos 2 vezes a entropia do hidrogênio, que é 130,7. Certo? Então, vamos ver quanto é que dá isso daqui. Sem fazer conta, dá para perceber que essa entropia vai ser negativa. Por quê? Porque se você ver, como é que a gente sabe se vai ser positiva ou negativa? Olhe para os estados gasosos. Do lado dos reagentes, você tem 2 equivalentes no estado gasoso. Do lado dos produtos, você só tem 1. Como o estado gasoso é aquele que tem a maior desordem,
Nesse caso, o que vai acontecer? Você está reduzindo a molecularidade do estado gasoso de 2 para 1. Isso vai diminuir a desordem. Então, se você fizer essas contas, o valor de variação vai dar 80,7 Joule por Kelvin. Certo? Ou, se você preferir, você pode chamar isso aqui de menos 80,7 vezes 10 a menos 3 kJ por Kelvin. Por favor, cuidado para não confundir. Esse K aqui é minúsculo, é o de quilo. E esse aqui é o maiúsculo, que é de Kelvin. Certo? É porque a minha letra realmente ela é parecida. Vamos agora calcular o ΔG. Professor, para calcular o ΔG, eu utilizo Joule ou quilojoule? Bem, normalmente a ordem de grandeza do ΔG é na ordem de quilojoule, então é sempre melhor usar o quilojoule. Então vamos lá. Então o ΔG de reação ele vai ser o ΔH, que a gente já viu que dá menos 74,9 kJ, menos a temperatura em Kelvin, 298,15, vezes a variação de entropia, que vai ser menos 80,7 vezes 10 a menos 3 kJ por Kelvin. O Kelvin vai cancelar com Kelvin e a nossa resposta vai dar menos 99,0 kJ. Tranquilos? Então, isso aqui é um valor aproximado e com isso a gente termina o nosso capítulo de termodinâmica química. Um grande abraço aí a vocês.